Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido, transbordante da presença do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Muito feliz de estar aqui com todos vocês, mais uma manhã, mais uma madrugada. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje é Atos 14. Glória a Deus. Shalom, shalom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Aleluia. Hoje muita gente passou mal na oração da madrugada porque, como é um tema específico, né? Nós estamos orando, quebrando toda a maldição da área financeira, né? Da área profissional, da área intelectual. Muita gente vai passar, ainda vai passar mais mal ainda nos próximos dias, que nós vamos entrar mais profundo ainda nessa oração. Amém? Glória a Jesus. Vai ser algo assim poderoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. É forte, né, gente? Muita gente manifesta, muita gente passa mal, muita gente, meu Deus. É algo assim sobrenatural. Então vocês se preparem que ainda, tem gente que vomita, tem gente que manifesta, tá? É toda madrugada, tá? É forte. Nossa, Cirlei, que pesado, hein? Já repreende em nome de Jesus. Você mandou o copo, né? Não tá indo, né? Sejam todos bem-vindos, amém? Sejam todos bem-vindos a mais um dia sobrenatural. Amém? É isso. Não é fácil. A gente é toda madrugada, 2h45. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Qual que é a manifestação de libertação numa oração como essa? Arroto, pontadas, vômito, ânsia de vômito. Amém? Então, muita gente, coceira no corpo, muita coceira, tá, gente? Então, você se prepara, que você vai ver que daqui uns 7, 8 dias, já não vai ter mais, tá? Já não vai ter mais. Sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fala pra mim, da onde vocês estão falando? Que cidade? Que país? Que estado? Amém? Fala pra mim. Também tive coceira. É isso aí. Nós vamos fazer forte. E hoje eu vou entrar nesse tema, tá? Então vocês não percam a oração da madrugada e o que eu vou ensinar vocês aqui, certo? Tá? E eu quero passar um ato profético todos os dias pra vocês, certo? Todo dia eu quero passar um ato profético. Hoje vocês vão fazer um ato profético. E aí o resumo, né, como é feito todo o resumo de live, o resumo dessa live eu vou mandar para vocês hoje ou amanhã, tá? Lá no grupo do Global Fire. Então, você entra no grupo que você vai pegar o PDF bonitinho, resuminho, bonitinho, tá? Ok? Nani, já pede pra Carol, a partir de hoje, da live de hoje, mandar todos os dias o resumo no Global Fire. Tá? Coisa libera lá no grupo. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. De onde vocês são? Pastora Maria Leite, seja bem-vinda. Londres, Itália, Palhoça, Salvador. Deixa eu ver. Bertioga, São Paulo, Ribeirão das Neves, Paragominas, Itália, Manaus, Rio Grande do Norte, Medianeira, Paraná, Alegre, Espírito Santo, Irecê, Bahia, Jaboticatubas,
É um nome difícil, hein? Brasília, Londrina, Piauí, Angra dos Reis, Acre, Paraíba, Jundiaí. Glória a Deus. Deus é fiel, né, gente? Cada um em um lugar. Novo Progresso, Pará. O Júnior conhece, né, amor? Novo Progresso. O apóstolo conhece Novo Progresso, Pará. Já passamos por lá, né? Ele já foi lá ouvir umas terras com um primo nosso. Heliópolis, João Pessoa, Brasil Novo, Paranaguá, Paraná, Uberlândia, Portugal. É lugar. Uau. Glória a Deus. Recife. Aleluia. Abra sua Bíblia já em Atos, capítulo 14, fazendo favor. Vamos orar para nós começarmos, amém? A live começa às 4h12, tá? Todos os dias, 4h12 é o horário que a nossa live começa, certo? Então, glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra em Atos, capítulo de número 12. Todo dia a gente lê um capítulo aqui, todo dia. Amém? É extremamente importante, tá, gente? A gente lê a palavra de Deus todos os dias. Ok? Bora lá, então. Deixa eu só achar aqui. Fecha os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos esse dia, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar conosco, Pai, em mais um dia. Que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer aqui uma palavra, que não seja eu, mas que seja, Pai, o Teu Espírito Santo, através da minha vida. Pai, nós Te glorificamos, Pai, nós Te exaltamos, Pai, nós Te bendizemos, Pai. Pai, nós entregamos, Senhor Deus, a nossa vida ao Senhor todos os dias, todas as manhãs, que a Sua misericórdia possa se renovar sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, Te glorificamos por essa manhã, pela oportunidade que temos de orar de madrugada, de estarmos aqui nesse devocional todos os dias, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Atos, capítulo de número 14, tá? Em Atos 14, a gente vai ver, né, que ali as perseguições, elas vão continuar, tá? Sabemos que o escritor de Atos, né, é Lucas, o médico, companheiro de Paulo. Atos é o livro que é a continuidade de Lucas, certo? Tá? Sabemos que foi escrito 60, 70 anos, né, depois de Cristo, ok? O que marca, né, Atos 14? Paulo e Barnabé, né, eles, ali as pessoas vão tentar adorar eles como deuses, né, por causa dos milagres. E Paulo, né, também vai sobreviver a um apedrejamento. Então ali também vocês vão ver muita perseguição, tá? E a outra coisa que a gente vai perceber em Atos 14 é o quê? As tribulações, a perseverança deles nas tribulações. Então a gente tem que entender que o Evangelho de Cristo está se espalhando, então a gente está vendo as objeções, apedrejamento, né, a perseguição ali deles, tá? Ok? Gente, não é que é coincidência, é que a gente está fazendo todo dia um capítulo. Então, como a gente começou Atos 1 no dia 1, então tá fácil, né? Então, vamos lá. Prestem atenção. Abra comigo agora em Atos 14, tá? Paulo e Barnabé em Icônio, ok? Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes o poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para
a região de Licaônia, para as cidades de Listra, Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Paulo e Barnabé em Listra e Derbe. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Então, presta atenção. Paulo vai fazer aqui, vai fluir debaixo da operação de um milagre, mas olha só, Paulo vendo que ele tinha fé. Então, existe o combustível, tá? Existe um combustível, tá? Que nós precisamos ter para viver as rupturas, os milagres, os sinais e a maravilha, que é ter fé, é crer, tá? O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queria oferecer sacrifício aos apóstolos. Então presta atenção aqui. Os apóstolos aqui, né, vão ser confundidos, né, o povo aqui vai tentar idolatrar eles como deuses. Agora imagina se os apóstolos aqui não têm maturidade, não estão totalmente em Cristo Jesus, certo? Então, olha só. Eles concluíram que Barnabé era Zeus e Paulo era o deus Hermes. Então vamos lá, no verso 14. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês, viemos lhe anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concedeu chuvas e boas colheitas e também alimento, um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Então vamos lá ler aqui de novo. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício, porque eles estavam ali, queridos, querendo lançar sacrifício, querendo dar as coisas para eles. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, agora imagina o tanto que Paulo apanhou aqui. Queridos, ele foi tão apedrejado ao ponto deles achar que ele está morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Paulo e Barnabé voltam para Antioquia da Síria. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia na Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros de cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor, em que havia crido. Então viajaram de volta a Pisídia até a Panfilha, pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde havia sido entregues a graça de Deus para realizar o trabalho que agora completava. Quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja e relataram
tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta de fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Amém? Então amanhã nós vamos ler o capítulo de número 5. Então a gente vê o sofrimento, né, dos discípulos aqui, dos apóstolos, né? Paulo apanhou tanto que eles pensaram que Paulo estava morto. Então eu quero que você imagine o quanto os discípulos, os seguidores de Jesus, os apóstolos não sofreram para que a palavra de Deus pudesse chegar até mim, até você. Os 12, os que andavam com Jesus, espalhou o evangelho dentro de Israel. Mas Paulo, como muitos outros, foram levantados para levar o evangelho para fora, para que hoje eu e você pudesse ter acesso à mensagem da cruz, à mensagem de Cristo. Então, imagina o sofrimento, queridos, o sofrimento, tá? Que eles passaram. Imagina quanta perseguição, quantas vezes eles não estiveram à beira da morte. Então, houve muito derramamento de sangue para que o evangelho chegasse até mim, até você. E como que o evangelho continua se propagando? Através da igreja de Cristo, tá? Através da igreja de Cristo hoje, tá? Das igrejas locais, das missões, dos missionários, ok? Então o evangelho ele continua. Eu estava estudando esses dias. Ainda falta, tem 3 bilhões, presta atenção, ainda tem 3 bilhões de pessoas na Terra que não conhecem, nunca escutou falar de Jesus. O mundo inteiro consiste em 8 bilhões de pessoas. Ainda falta 3 bilhões de pessoas a serem alcançadas. Falta ainda que se leve a mensagem da cruz a 3 bilhões de pessoas. Tá? E como que essa mensagem chega? Através da sua oferta, do seu dízimo, da manutenção de uma igreja, de um missionário. É assim que o evangelho se propaga, porque precisa de insumos para enviar os missionários, para manter uma igreja aberta, para pagar uma conta de água, para manter um sacerdote ali que só vai pregar e viver da obra, certo? Então eu quero que você entenda que isso mantém a missão. Então seja, né? Ache um missionário para você ser um abençoador da vida de um missionário que vai levar muitas vezes o evangelho lá fora. Vai correr o risco de perder a sua própria vida. É muito sério isso, queridos. É muito sério, ok? Tá, hoje nós começamos uma campanha na madrugada. Então, o que consiste uma campanha? Um esforço, tá? Voltado a um propósito. Qual que é o propósito? Quebrar todas as muralhas que te impedem de prosperar. Prosperidade não só é material, não só é financeira, é como ela é em todos os aspectos. Eu vou estar explicando para você aqui hoje. Então, nesses próximos dias, eu vou estar orando na madrugada, quebrando todos os grilhões, tá? Não deixe de estar nas 2h45. Por quê? Porque, querido, quando nós entramos já com sacrifício de sono, já tem um impacto poderoso. Tá? E depois nós vamos vir trazer aqui esse tema. Lógico, a gente faz o devocional, que é ler um capítulo da Bíblia todos os dias, e eu explico aqui para vocês um pouquinho, tá? E aí a gente vai entrar no tema. Então, eu gostaria agora, tá? Que você abra comigo agora em nome de Jesus, em Salmo, tá? Capítulo 1, do verso 1 ao 3, Salmo, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Esse versículo, ele fala de prosperidade espiritual, ok? E o que eu quero que você entenda é que a primeira prosperidade que você tem que ativar em você e viver é a espiritual. Se você viver a espiritual, todas as outras áreas vão viver essa prosperidade. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e tudo o que ele faz prospera. Essa prosperidade, a qual o texto de Salmo 1, do verso 1 ao 3 se refere, ela é espiritual. Amém?
Agora abra comigo em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 11 ao 12. Deuteronômio, capítulo 28, do verso 11 ao 12. Diz assim: o Senhor lhes concederá grande prosperidade. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Essa prosperidade, ela é financeira e material, a qual o texto se refere. Deuteronômio, capítulo 28, do verso 11 ao 12, ok? Agora, olha só, abra comigo, tá? Em 3ª de João, capítulo 1, verso 12. 3ª de João, capítulo 1, verso 12. Amado, oro para que você tenha boa saúde e corra tudo bem, assim como vai bem a sua alma. Essa prosperidade, ela é física, é sobre a prosperidade na saúde, ok? Ok? Então, assim como existe prosperidade em vários outros aspectos, tá? Eu teria aqui muitos versículos para trazer para vocês em cada área, mas a gente não pode se estender muito, ok? Mas vamos lá. O que eu quero trazer aqui em primeira instância para vocês, tá? Deixa eu só ver se eu tô certo aqui. Aqui. Tá. Então, antes de tudo, eu quero que você entenda, tá? Que a prosperidade, muita gente pensa assim, a prosperidade é muito dinheiro, é um carro, Gente, prosperidade material é um dos últimos resultados que você tem quando você acessa as outras prosperidades, que é a intelectual, é a profissional, é a espiritual, é a emocional. Então, eu quero que você entenda. Prosperidade, tá? É uma mentalidade, é uma forma de pensar, é uma forma de ser, é uma forma de agir. Então eu quero que você entenda, a prosperidade, ela é uma mentalidade, ela é uma mente, tá? Plena, uma mente farta, tá? É uma mente abundante. Então não adianta, tem pessoas que até têm dinheiro, mas ainda tem uma mentalidade de muita pobreza, de muita escassez, certo? Se alguém, deixa eu ver aqui, gente, vai passando aí os versículos que eu disse para eles, tá? Mas o primeiro salmo que eu li foi Salmo, capítulo 1, do verso 1 ao 3, ok? Agora, vamos lá, que eu vou trazer, o que eu quero começar aqui com vocês? Que vocês entendam, ok? Tá? Quero que vocês entendam quais são os fatores que impedem uma pessoa de viver essa mentalidade de prosperidade. Então, existem vários bloqueios, vários fatores. E os primeiros fatores que eu quero trazer são os fatores espirituais, que pode trazer o quê? Pode trazer essa objeção, esse obstáculo, essa dificuldade na pessoa viver a prosperidade, tá? Prosperidade, quando eu falar, ela é em todos os aspectos. A prosperidade é uma mentalidade onde você é pleno, farto, abundante, próspero em tudo, emocionalmente, familiarmente, intelectualmente, profissionalmente, em todos os âmbitos, tá? Então, vamos lá. Quais são os fatores espirituais que impedem uma pessoa, tá, de prosperar? E eu traria aqui para você, como eu orei na madrugada, as maldições. Tá? Maldições que vêm trazendo ciclos repetitivos dentro da sua, tá, vida hoje. Então, por exemplo, talvez o seu avô, o seu bisavô, todos eles foram uma falência, todos eles tentaram, né? Tentaram viver uma prosperidade e não conseguiu, o seu pai também, e você está talvez nesse ciclo de repetição, repetindo um padrão que já vem acontecendo 3, 4, 5 gerações atrás. Então, as maldições familiares, elas existem, tá? Então, você pode olhar um padrão. Então, você olha para o lado paterno, lado materno e observa. Na minha casa, como que as pessoas, em relação à prosperidade, elas têm uma mentalidade de escassez, de pobreza? As pessoas na minha família, elas conquistam as coisas, mas daqui a pouco vão à falência, ou elas têm dificuldade de ter o seu próprio negócio, elas têm medo, não, porque você vê às vezes numa família, todo mundo trabalha para alguém. Eles não têm coragem de empreender, estabelecer sua própria empresa. Então, as maldições, tá?
as maldições, tá? Vão trazer ciclos espirituais repetitivos que são negativos, tá? Outra coisa, pactos e alianças com o diabo. Então, por exemplo, vamos supor que lá atrás o seu avô, a sua avó, alguém fez um pacto com Satanás, fez uma aliança com Satanás, para que ficasse rico. Falou, olha, eu vou fazer uma aliança, talvez foi lá, pediu para fazer um pacto e ofereceu algo. E aí, o que acontece? A pessoa que levanta um altar forte como esse, lá atrás, o diabo ele se apodera da linhagem familiar para trazer escassez, para trazer miséria ou para trazer dinheiro ilícito, né, na vida desses familiares. Então a gente vai ver que tem famílias que todos eles têm propensão a mexer com coisa errada, a mexer com contrabando, a mexer com ganhar dinheiro fácil, aí ganha muito, perde tudo, ou há pessoas que têm muita dificuldade de prosperar, certo? E o que é os altares? Os altares é uma aliança, é um pacto que alguém lá atrás fez com o diabo para ficar muito rico, e ele alimentou esse altar, dando oferenda, sempre refazendo, sempre renovando, tá? Então eu quero que você entenda, o que são os altares? É algo que alguém lá atrás fez e lançou muito sangue, e isso fica ativo por muito tempo até que você quebre isso sobre a sua vida. Então hoje, quando eu orava, eu falava, Senhor, recolhe agora todo o sangue branco, sangue vermelho, recolhe toda a oferenda, todo o dinheiro, todo tipo de coisa que foi entregue a esses demônios, porque dependendo do que foi entregue, esses demônios vão atuar por muito tempo. Ainda que o seu avô não tenha, vamos supor, seu avô já faleceu, mas quanto de sangue que ele entregou para esse altar, tá? Quanto maior for o nível de sangue, de entrega, mais esses demônios vão trabalhar na linhagem. E depois os demônios vão se alimentar do quê? Dos pecados que essas linhagens vão começar a cometer e a fazer, tá? Então as maldições, os pactos, tá? As alianças que são feitas, as simpatias, coisas. Então tudo que é trabalho, querido, que você foi lá, fez, faz aí um trabalho para me enriquecer. Você fez uma aliança com o demônio. Então, se você ganhou alguma coisa, foi por intermédio de Satanás. Mas o diabo, ele prospera as pessoas? Ele prospera, mas tudo que ele dá com uma colher, ele toma com a concha. Tudo que o diabo dá para uma pessoa, ele toma tudo, você perde tudo depois, tá? Principalmente quando você se posiciona com Deus. Tudo que o diabo te deu, ele vai te tomar. Por isso que muita gente, quando se converte, os boletos chegam, porque o diabo fala assim, você se converteu? Você não tá agora fazendo mais a minha vontade? Então agora eu vou tomar tudo que eu entreguei para você. Então tem gente que aceita Jesus, em vez de enriquecer, vai empobrecer, porque o diabo vai tomar tudo que ele deu. Ele vai tomar os status, ele vai tomar o poder. Então aquela pessoa, às vezes, ela vai à falência assim do nada. Por quê? Aquela pessoa, naquele momento, ela se converteu, o diabo ficou furioso. Ele falou assim, agora eu vou tomar tudo que eu dei pra você. Então eu falo assim que é o quê? É os boletos espirituais que chegam na vida de uma pessoa, tá? Dentro desse contexto espiritual, nós também temos outra coisa, que é os pecados não confessados, tá? E quais são esses pecados não confessados? Roubo, tá? Sonegação de impostos, jogatina, vício em jogos, tá? Miséria, egoísmo, tá? Pessoa ser avarenta, que é pecado, tá? O que é sangue branco? Sangue branco é sêmen, tá? Sangue branco é sêmen, os fluidos brancos do corpo de uma pessoa, tá bom? Então, queridos, todo tipo de pecado não confessado, tá? Então, por exemplo, a escassez é uma trava, é um pecado que trava uma pessoa a viver a prosperidade que Deus tem para ela. A escassez é uma pessoa que não foca na abundância, mas ela sempre está preocupada com a falta, com o mais barato, entendeu? É uma pessoa que está sempre o quê? Restrita, certo? Então, dentro dos fatores espirituais, nós vamos ter esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá. As maldições, os pactos, as alianças que foi feita com o diabo, certo? As simpatias, as obras, tudo que você buscou e por intermédio das trevas para prosperar, tá? Pode hoje estar trazendo para você um peso, ok? Pode hoje tá trazendo para você um peso muito grande de te impedir ver a prosperidade que Deus tem para você.
E os pecados não confessados, eles trazem o quê? Barreiras, né? Eles impedem de você viver a prosperidade. Então vamos lá, quais são os pecados? Escassez, miséria, fala mais aí, amor, jogos, corrupção, sonegação de impostos, amém? Deixa eu ver aqui. Tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve, tá? Você ser uma pessoa, não pagar suas contas, tá? Comprar e não pagar, tudo abre legalidade, certo? Então, pirataria, exatamente, pirataria, sonegação de impostos, porque lembra que Jesus falou? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Agiotagem também. Então, tudo isso, jogatina, tudo isso, queridos, vão abrir o quê? Legalidade, tá? Então, quais são os fatores espirituais? São esses, tá? Desobediência aos princípios bíblicos. Agora, aqui nós vamos entrar em algo que eu preciso que você tenha maturidade. Você acredita na Bíblia? Você quer viver debaixo da prosperidade que vem de Deus. E existe princípios no reino de Deus, tá? Então, o que são os princípios do reino de Deus? E é exatamente o que eu vou trazer para você. É ser generoso, tá? É não limitar a prosperidade. Então, queridos, os princípios que vêm da parte de Deus, eu quero que você entenda. Pessoas escassas limitam o favor de Deus na vida delas. Pessoas escassas, pessoas limitadas na questão da prosperidade, elas limitam o poder de Deus na vida delas, porque elas só vê a falta das coisas, elas só vê o pouco das coisas. Vai faltar e não vai dar, isso eu preciso economizar. Então, nós precisamos, quais são os princípios para nós prosperarmos dentro do reino de Deus? Deus é o dono do ouro e da prata, eu não posso limitar Ele, tá? E eu não posso limitar o agir de Deus na minha vida. E eu também preciso aprender a ser generoso e generosa, porque se eu quero manifestar a generosidade de Deus na minha vida, eu preciso lançar sementes de generosidade, ok? Eu preciso também devolver para o reino de Deus 10%, tá? Dízimo, querido, é quando você, presta atenção aqui, que hoje você vai aprender sobre dízimo como você nunca aprendeu. Você não é obrigado a dar o dízimo, tá? Você não é obrigado, não é obrigatório. O dízimo é uma ação que você faz porque você honra princípios, tá? A gente só dizima porque a gente honra princípio. Quando eu devolvo 10% para Deus, eu estou falando assim: Deus, o que eu tenho não é meu, é seu. Então eu estou te retribuindo, eu estou te devolvendo 10%, para declarar que os 90% e tudo que eu tenho que ficou debaixo da minha mordomia não é meu, é teu. E aí o que acontece? Quando nós somos dizimistas, o diabo ele não pode tocar nos nossos bens materiais. O diabo ele não pode trazer prejuízo na sua casa, ele não pode roubar o teu carro, ele não pode trazer prejuízo, ele não pode queimar a geladeira da sua casa, ele não pode queimar a sua máquina de lavar. Porque aquela casa, ela é consagrada ao Senhor. Como que você consagrou sua casa? Como que você consagrou os seus bens materiais ao Senhor? Declarando que os seus bens não é seu, mas é o quê? Do Senhor. É do Senhor, tá? É do Senhor. Então, a gente não, por exemplo, você não paga o seguro do seu carro? E aí, se acontecer qualquer coisa, se alguém bater no seu carro, você não aciona o seguro vai lá e cobre? Então, queridos, eu vejo o dízimo como se fosse o seguro celestial, que assegura os nossos bens materiais. Então, por exemplo, quando eu saio para viajar, eu falo: Senhor, eu acampo um anjo na frente da minha casa. Não pode entrar o ladrão. Não pode acontecer. Eu declaro isso sobre a minha casa. Porque tudo que eu tenho pertence ao Senhor, tá? Então, vamos lá. Dízimo é um princípio que você declara que todas as coisas que você tem, não é barganha. Se alguém falou para você que se você dizimar você vai ficar rico, mentiu para você.
Queridos, tira isso da cabeça de vocês. Dízimo é um princípio de gratidão e de reconhecer que tudo que você tem pertence a Deus e você está retribuindo aquilo que Ele te emprestou por um certo tempo aqui na terra. Presta atenção aqui. Dízimo, querido, se alguém falou assim, se você não dizimar, você não prospera. Isso é mentira. Prosperidade não tem nada a ver com dízimo. Dízimo, querido, ele vai trazer para você um princípio, tá? Vai ativar na sua vida um princípio onde Deus vai proteger, Deus vai cuidar, porque você é um dizimista fiel. Põe isso na sua cabeça, tá? Então, se alguém falou assim, se você não dizimar, você não vai prosperar. É mentira. Porque tem muita gente que é dizimista fiel e tá aí na capenga, tá aí todo mês lutando. Dízimo, querido, ele vai trazer para você proteção sobre o teu celeiro, proteção sobre a tua casa, proteção sobre tudo que está na tua mão. Tanto é que em Malaquias fala, fazei prova de mim, tá? Senhor, eu sou dizimista fiel, Senhor, abre uma porta, Senhor, tá? Eu quero que você entenda isso. Você não é obrigado a dizimar, mas quem ama o Senhor Jesus e quem entende sobre a obra do Senhor, vai querer ser um dizimista. Dízimo, querido, é sobre lançar a semente no altar, tá? Para a manutenção da obra de Deus. Aí tem gente que fala assim, mas eu não vou dar o dízimo porque o pastor isso... Querido, se você não quer dar o dízimo na igreja, mas você quer lá e usufruir da água, da luz, do ar-condicionado, você, presta atenção, você é uma pessoa oportunista e aproveitadora. Porque essa casa espiritual, ela está sendo mantida pelo dízimo de outras pessoas. E você está indo lá como um oportunista, como um parasita, usufruir de algo que você não contribuiu. E se o evangelho chegou hoje até você, foi por causa dos dízimos, das ofertas, das primícias de outras pessoas. Então, tem a mentalidade, e essa é uma mentalidade de escassez. Eu não vou dizimar porque o pastor é ladrão, porque isso, porque aquilo, porque essa igreja não precisa. Queridos, eu quero que você entenda, quando você dizima, você não está dizimando, tá? Para o homem, você está dizimando para Deus, é Deus que recebe. Se aquele homem, aquela mulher está fazendo algo errado, a conta vai chegar e vai chegar muito cara para essa pessoa. Mas a partir do momento que você entregou, você está entregando para Deus. Você está entregando para Deus, para Jesus. Agora, se você não confia na índole desses pastores, muda de igreja, pelo amor de Deus. Tá? Agora, eu preciso que você entenda. Dízimo não é uma barganha. Eu dizimo aqui, Deus me dá o dobro ali. Esquece isso. Tá? Esquece isso. Agora, o que eu vejo, quando nós somos dizimistas, Deus respalda os nossos bens materiais. Deus cuida. Deus impede a enfermidade. Deus, você está entendendo? Você fala assim, meu Deus, eu não sei para onde o meu dinheiro vai. Quando a gente é dizimista, sobra. Quando a gente é dizimista, as coisas rendem. Tá? As coisas rendem. É mais ou menos isso que eu preciso que você entenda. Tá bom? Então, dízimo é um princípio, você não é obrigado a fazer. Porque se você fizer, queridos, sem vontade, por obrigação, Deus não recebe, em primeiro lugar, tá? E não é barganha com Deus, tá? Esse é um princípio. O outro princípio é a oferta. Você seja um ofertante, a oferta é aquilo que vai fora do dízimo. Então, vamos supor, você foi ali visitar uma igreja, deixa 20, 30, 50 reais ali no altar. Honra aquele lugar, você recebeu um alimento espiritual, certo? E toda vez que você ofertar, não importa o valor, você pode requerer algo da parte de Deus. Toda oferta, você pode chamar, ou então você pode sim, por exemplo. Nós estamos fazendo uma campanha agora. Então você pode, por exemplo, no final dessa campanha, falar assim, Senhor, eu vou preparar uma oferta, que eu quero que o Senhor abra uma porta avassaladora de oportunidade, tá? Na minha vida, eu quero que o Senhor abra uma porta. Você pode fazer na vida lá do seu pastor, lá no altar na igreja onde você conhece. Você e Deus, aonde o Senhor te designar. Então isso você fala, Senhor, eu vou fazer uma oferta, tá? Eu vou fazer uma oferta, Senhor. E essa oferta eu quero que o Senhor abra, Pai, uma oportunidade na minha vida. Abra uma porta de emprego. Senhor, eu quero que o Senhor me traga um negócio abençoado. Ou, Senhor, meu filho está desempregado, eu vou fazer uma oferta pela vida dele. Então, queridos, na oferta você pode pedir, tá?
Na oferta você pode pedir. Então, é isso, ok? Que acontece. O que é primícia? A primícia é aquilo que nós fazemos na vida de um sacerdote, tá? Então, por exemplo, presta atenção. Por que a primícia é na vida do sacerdote, tá? Porque é bíblico isso. Então, por exemplo, vamos supor, tá? Que você, esse mês... Mas, pastor, eu não tenho dinheiro. Faz um bolo e leva lá na vida do seu pastor, na vida da sua pastora. Talvez você trabalha com limpeza de casa, pastora. Eu vou dar de primícia para a senhora. Uma vez por mês eu vou limpar a casa da senhora. É a minha primícia, eu não posso te dar dinheiro. Mas eu vou vir... Queridos, tudo que você faz para um profeta, para um homem de Deus, você não está entendendo o que acontece, tá? Então, quando nós lançamos uma semente na vida de um homem de Deus, que a vida dele é dedicada a Deus, isso é um altar fértil, tá? Agora, veja bem na vida de quem você vai fazer, porque esse altar, essa vila precisa realmente ser um altar fértil, tá? Um altar de fertilidade. Então, isso gera favor no céu. Quem dá água, um copo de água a um profeta, recebe galardão de profeta. Então, eu preciso que você entenda. Então, primícia é feita na onde? Na vida do sacerdote. Você pode requerer algo em prol da primícia? O que você quiser. Senhor, eu sou primiciante. Senhor, eu sou ofertante. Senhor, eu sou dizimista. Senhor Deus, tá. E a outra princípio que nós temos, tá? É as esmolas. Você viu aqui agora no texto, em Atos 13 ou 12, aonde Deus falou assim, Cornélio, o seu clamor e as suas esmolas chegaram no meu trono. E o que é esmola, meu querido? É aquilo que você faz, aquilo que a sua mão direita faz e a esquerda não fica sabendo. É quando você está no semáforo, você dá 2, você dá 5. É quando vem alguém na sua porta, você dá um pacote de trigo. É a esmola, é a ajuda que você dá no dia a dia, tá? Eu quero que você entenda isso. Esmola, tá? É a ajuda que você faz no dia a dia. É aquilo que você nem contabiliza. Então você viu que Deus falou assim, Cornélio, presta atenção, Cornélio, as suas esmolas chegaram, tá? Ao meu trono. Então a esmola é para os necessitados, é ali talvez uma cesta básica que você deu, certo? Ok? Então, presta atenção aqui. Nós temos dentro do reino de Deus, tá? Esses princípios. Não limite Deus. Deus, ele é o dono de tudo. Então, você não pode limitar Deus e você não pode limitar o favor de Deus na sua vida. Se você quer viver a prosperidade que vem de Deus, você tem que aprender a gerar esses princípios que é dízimo, oferta, primícia, tá? Queridos, entenda uma coisa. Vocês às vezes têm escassez, mas 10%. Mas gere como eu gerei. Eu falei, Deus, eu quero dizimar tanto um dia. Eu coloquei um valor bem alto. Porque se eu estiver dizimando esse valor, eu vou estar ganhando bastante. Então comece a falar, Senhor, eu estou gerando dizimar, ser dizimista de tanto por mês, ser primiciante. Então gere isso, porque Deus, ele vai trazer sobre você, tá? Então aprenda a ser generoso, tá? E outra coisa, a generosidade de Deus, tá? A generosidade de Deus, ela é poderosa, tá? Então, mas você tem que o quê? Honrar Deus com a sua generosidade, ok? Então, obediência aos princípios bíblicos, tá? Porque se você for desobediente, tá? Você vai ferir a integridade da prosperidade, ok? Outra coisa, desconexão com Deus, tá? A falta de um relacionamento genuíno com Deus vai te impedir de viver a bênção que só vem do trono dele, tá bom? A Bíblia vai dizer que Deus faz chover sobre ímpios e justos. Ou seja, a gente vê ímpios prosperando, sim, mas é pela meritocracia daquela pessoa em trabalhar. Talvez, lógico, o diabo vai fomentar aquilo, sim, mas a pessoa trabalhou. E tem aquela riqueza que é o diabo que dá, que é através de jogos, de coisas ilícitas, mas tem também a riqueza do ímpio. Ele trabalhou, ele fez. 1 mais 1 é 2, queridos. Então não tem esse negócio. Se a pessoa trabalhar diligentemente, ela vai prosperar, certo? Só que qual que é a diferença da prosperidade que vem de Deus? Ela é sólida, ninguém te toma, tá?
A prosperidade que vem de Deus, ela é sólida, tá? Agora, outro fator importante que eu quero tocar aqui, e eu quero quebrar isso do seu coração. O único Senhor que vai ser chamado de Senhor na Bíblia é Mamon. Aonde a Bíblia vai dizer, olha, você não pode adorar dois senhores, porque senão você vai agradar um, vai desagradar o outro. Eu quero que você entenda algo, você que tem espírito de miséria, de escassez, você que não gosta de dar dinheiro na igreja, não aceita um pastor receber uma primícia. Essa oferta que você faz, Deus não precisa dela, tá? Porque Ele é rico, Ele é o dono da prata e do ouro. Não pense que Deus é necessitado da sua oferta, do seu dízimo. Não pense isso. Só que o ato de você fazer diz respeito de quem você é. E quem está em primeiro lugar na sua vida, se é Deus ou Mamon. Então, quando Deus te pede uma oferta, quando você está ali com o seu coração, você está falando, Deus, Mamon não me governa. O dinheiro, ele não manda em mim, Senhor. Senhor, isso daqui, Pai, para muitas pessoas faria falta. Mas eu lanço isso aqui, essa semente, para declarar que Mamon, porque, queridos, uma das coisas que mais tiram as pessoas da presença é o dinheiro, a ganância. Então, o ato de nós dizimarmos, de nós ofertarmos, diz respeito de quem nós somos e o que nós estamos adorando e quem é a nossa prioridade. Então, não tem nada a ver com Deus precisar, mas Deus, queridos, Deus, Ele não precisa. Deus, Ele pega um empresário ímpio, deixa eu só te falar. Se Deus quiser, ele entra no sonho de um ímpio que nunca buscou ele. O anjo aparece e fala assim, olha, Deus manda você dar lá 3 milhões lá para a Oba da África. Esse empresário nunca viu Deus, nunca viu Jesus. E o empresário vai ficar cheio de temor, vai pegar na hora e vai dar até mais. Então Deus, ele não precisa do crente dando dízimo, oferta, mas o ato de você fazer mostra o que você adora. Qual o Senhor que você adora? Eu preciso que você entenda isso. Sim, as nossas contribuições vai propagar o evangelho, vai manter uma igreja aberta, com certeza. Mas o que eu quero dizer para você é, não pense que Deus é necessitado do seu dízimo, da sua oferta. Porque se Ele quiser, Ele usa um ímpio para abençoar o reino dele. Se Ele quiser, Ele usa uma pessoa que nunca se dedicou a Ele, a dar tudo que, uma riqueza inteira de uma vida inteira. Se Ele quiser, Ele faz. Tá? Eu preciso que você entenda isso. Então, queridos, o ato de lançar uma semente diz respeito de quem você é e quem está em primeiro. Então, como que se destrona Mamon? Na generosidade. Como que se destrona a ganância, o egoísmo, essa vontade desregrada em prosperar? Porque tem gente que tem uma vontade desregrada e passa por cima de princípio, mexe com coisa errada. É Mamon. Mamon que vai persuadir essa pessoa. Então, os fatores espirituais que impedem uma pessoa de prosperar, primeiro, não ter comunhão com Deus e não acreditar nele. Você tem que crer em Deus, tá? Para você viver a prosperidade de Deus. Desobediência aos princípios bíblicos, que é ser generoso, ter compaixão, dízimo, oferta, primícia, esmola. Ser uma pessoa, querido, eu preciso que você entenda. Para mim, existe 3 tipos de pessoa, tá? E eu vou falar aqui para você quais são. 3 tipos de pessoa. Tem a pessoa que ela vive, tá? Normal. Ela é uma pessoa normal. Ela vive ganhando, perdendo, lutando e... Aí existe a pessoa que ela é abençoada. Deus sempre abençoa ela e supre a necessidade dela. Sempre Deus vai usar alguém para suprir a necessidade dela. É uma pessoa abençoada. Ela sempre tem, ela é abençoada. Agora existe o abençoador. A pessoa que, além de ser abençoada, ela se tornou uma bênção, ela se tornou um provedor de Deus, se tornou um sócio, um amigo de Deus. Esse ele tem para ele e ele tem para a família, ele tem para os outros, ele tem abundância. Amém? Eu preciso que você entenda isso, tá? Eu escolhi estar no lugar de ser uma provedora no reino de Deus, em todos os aspectos, tá? E eu quero que você entenda isso e se coloque nesse lugar também. Para de ser um mendigo espiritual.
Para de ser uma pessoa que só fica o espírito de dar, me dá, me dá, me dá. Queridos, fala, Deus, gera sobre mim, para mim derramar sobre as pessoas, tá? Tem gente que só quer receber. Queridos, se você gerar, dar, compartilhar, Deus vai fazer chover sobre a sua vida. Amém? Então tudo tá na nossa mentalidade. Eu quero ser abençoado. Eu quero isso. Deus vai te abençoar com tudo que você precisa. Eu tenho certeza disso. Mas quando você fala, Senhor, eu quero ser um abençoador, uma abençoadora. Eu quero ter tanto para mim quanto para abençoar os outros. E ninguém passar necessidade, tá? Ok? Vamos lá então. Então a falta de fé também, eu falei para vocês, limitar o poder de Deus, tá? Isso aí vai impedir você de viver uma prosperidade genuína. Então, tem gente que fala assim, eu vou pedir um carro para Deus, mas eu vou pedir um carro popular, porque senão, você sabe, né? Queridos, Deus pode te dar o carro que Ele quiser. Mas a questão é, você acredita que Deus pode te dar o carro que Ele quiser? Se você não acreditar, se você tem fé para qualquer coisa, um carro usado, é um carro usado que você vai ter. Se você tem fé que Deus pode te dar um carro 0 km do ano, do modelo que você quer, Ele vai te dar. Mas você precisa acreditar e crer de todo o seu coração que Ele vai fazer isso. Amém? E as maldições, os pactos têm que ser quebrados, tem que ser renunciado, pecado não confessado. Então, por exemplo, Senhor, eu já roubei, Senhor, eu fui muito corrupto. Senhor, me perdoa, Senhor Deus, porque eu ganhei dinheiro ilícito. Dinheiro que vem de prostituição, dinheiro de bebida, todo dinheiro que vem de fomentar o vício, o pecado de alguém, ele é amaldiçoado. Vou repetir de novo. Todo dinheiro que fomenta o vício, a perversidade sexual de alguém, ele é amaldiçoado. Dinheiro de jogos é amaldiçoado, alimenta o vício das pessoas. Dinheiro de bebida, de cigarro, alimenta o vício das pessoas. Dinheiro de prostituição alimenta a perversidade sexual das pessoas. Dinheiro de pornografia alimenta a perversidade sexual no coração de uma pessoa. Então, se você faz uma coisa ilícita, se você ganha dinheiro impróprio, então você pergunta, o que eu faço alimenta o vício das pessoas? O que eu faço corrompe as pessoas? Então, o seu dinheiro ele é amaldiçoado. Uma hora o boleto vai chegar e o diabo ele vai tirar tudo, porque a legalidade que ele tem é que esse dinheiro, essa fonte de renda, alimenta o vício e gera e fomenta a legalidade do pecado em muitas pessoas, tá? Então eu preciso que você entenda isso hoje. E o dinheiro do tráfico, tem pastor que aceita o dinheiro. Pastora, posso trazer o dinheiro aqui, é do tráfico. Leva isso aí lá pro inferno. Aqui não, meu querido, porque isso aí gerou morte de pessoas. Isso aí custou a vida de pessoas. Isso aí fomentou o vício de pessoas, ok? Então, dinheiro amaldiçoado, nem entrega no altar. Você vai gerar mais maldição ainda para você. Porque você, queridos, não tem como purificar, não tem como lavar o dinheiro no altar de Deus. Para com isso, tá? Ok? Agora, outras coisas, como qualquer outra fonte de renda, querido, eu tô falando que alimenta o pecado, tá? Então, qualquer outra fonte de renda, um negócio, qualquer coisa que seja lícita, querido, é abençoado, tá? Mas você vai pôr o quê? Isso aqui alimenta o pecado de uma pessoa? Não. Ponto. É isso, tá? Ok? Então, eu quero que você entenda isso hoje, ok? Então, todo dinheiro. Agora, o seu dinheiro que é abençoado pode sim abençoar a vida de um bêbado, pode sim abençoar a vida de um indigente. O seu dinheiro é abençoado. Mas, apóstolo, e se essa pessoa for pegar o dinheiro para beber? E se essa pessoa... mas e se você... Presta atenção. Entenda uma coisa, o seu dinheiro é abençoado. Então, se a pessoa, o bêbado, te pedir, eu quero dinheiro, eu tô com fome, vai lá e compra uma comida para ele, dá para ele, é abençoado. Você está lançando uma semente na vida dele. Isso vai vir como mérito para você, esmola. Tá? E por último, não importa o que ele vai fazer, mas o mundo espiritual vê que de você só sai bênçãos. Todo tempo você está disposto a abençoar, a ajudar. Tá? E o seu dinheiro é abençoado. Então você pode lançar a sua semente aonde você quiser para ajudar as pessoas. Agora,
Você não vai abençoar o bêbado e vai pedir algo em troca. Isso aí é uma semente de esmola. Isso aí é algo que você está lançando. É uma semente de misericórdia, é uma semente de compaixão. A gente só vai requerer algo em troca quando o altar for fértil. Tá? Quando terreno infértil, você não pede nada em troca. Agora eu vou ensinar outra coisa para você. Tá? Vamos supor que você é um pastor, um líder, e as pessoas sempre trazem oferta para nós, como pastores, ofertas pessoais. Olha, essa oferta que eu quero fazer na sua vida. E muitas pessoas gostam de ofertar na minha vida, tal. Agora eu vou ensinar algo para você nunca mais vai esquecer. Isso aqui é ouro, tá? Se essa pessoa lançar uma profecia ruim contra a sua vida, por exemplo, vamos supor que uma missionária chega numa pastora e fala: pastora, Deus me deu uma palavra que a senhora vai divorciar, ou a senhora vai morrer, uma palavra ruim, tá? E aí você sabe que talvez possa ser uma profetada aquilo ali. E aí vamos supor que essa missionária, logo depois, ela quer te dar uma oferta. Um anel de ouro, um brinco de ouro, ela quer te dar ali um cordeiro, ela quer te dar ali uma oferta. Não aceita. Porque senão você sela a palavra que a pessoa lançou contra a sua vida. Não aceita a oferta de ninguém que traga uma palavra de maldição contra você. Não aceita. Não aceita. Pegou a visão ou não? Então, queridos, presta atenção. Então, vamos supor, alguém chegou e falou algo para você, tá? Presente gera aliança. Falou tudo, Bruna. Presente gera aliança. Então, se a pessoa vem com uma palavra negativa contra você e depois vem, olha, mas vamos orar, vamos repreender, e vem depois, eu queria te dar aqui um brinco de ouro, um anel de ouro, um cordeiro, né? Fala, olha, eu não posso aceitar a sua oferta mediante a palavra que você disse agorinha. Eu não quero gerar uma aliança e eu não quero selar essa palavra, porque eu já destronei ela no nome de Jesus. Pegou? Tá? Pegou? Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Com esse tipo de coisa, certo? Então, pega essa visão aí, porque é algo que só mesmo nós pastores, líderes, entendem um pouco sobre isso, tá? Então, tome muito cuidado. Então, e outra, não aceite as palavras malignas das pessoas. Se você sabe que você é prudente, anda bem com Deus, fala, eu repreendo essa palavra, eu não creio nessa palavra, eu lanço ela por terra em nome de Jesus. Jamais fale amém. Fala, irmão, eu não aceito essa palavra. Eu repreendo, ela é totalmente contra o propósito a qual Deus tem falado comigo. Eu repreendo ela em nome de Jesus, eu lanço ela por terra agora. Tá? Então, nunca aceite, não receba nada de quem profetiza negativo contra a sua vida. É aliança. Tá? Por quê, queridos? Porque às vezes é uma pessoa usada pelo inimigo para lançar uma profetada. E toda palavra é semente. Não é porque a profetada não vai acontecer, mas se você receber aquela palavra negativa no seu coração, você pode gerar ela. Agora, se você já recebeu a palavra negativa e ainda recebe um despojo em cima, você colocou fertilizante sobre essa palavra. Então, não aceite, tá? Não aceite, ok? Não aceite, tá bom? Então, esses são os fatores espirituais que impedem, tá? Uma pessoa de viver a prosperidade. Então, hoje eu quero que você pega uma folha e anota, fala, Senhor, eu já fui muito corrupto, eu já roubei, eu já menti, eu já enganei, eu já soneguei imposto. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoa. Senhor, eu já comprei e não paguei. Então, qualquer coisa que você tenha feito e você está devendo, peça perdão para Deus e tenta quitar aquilo que você precisa quitar, tá bom? Então, presta atenção. Hoje, você vai pegar uma folha e vai escrever para Deus. Fala, Deus, me perdoa, porque eu não fui dizimista. Senhor, eu fiquei muito tempo sem dizimar, sabendo, congregando naquela igreja. Fala, Senhor, me perdoa, Pai, por sempre achar que as pessoas estão roubando. Queridos,
esse pensamento que o outro está roubando, ele diz mais sobre você. Na verdade, ele está revelando a escassez, a miséria que existe dentro de você, certo? Ok? Porque quem tem que fazer, queridos, não fica dando desculpa, por isso eu não vou fazer. Simples assim, quem quer, vai lá e faz, amém? Então, hoje nós falamos o quê? Dos fatores espirituais. E eu gostaria de verdade que você anotasse numa folha que nós vamos quebrar todo o vínculo na próxima madrugada. Então você, tá? Vai quebrar as maldições. A minha mãe falou que eu nunca vou prosperar. O meu pai disse que eu nunca ia ser ninguém na vida. Então, o que você vai fazer? Vai escrever numa folha as palavras que o seu pai disse, a sua mãe disse. Ou talvez foi um professor, você nunca vai ser ninguém, porque você não estuda. Então, hoje, dá uma refletida. Todas as palavras, tá? Que foi declarada contra a sua vida. Você não vai prosperar, você não vai ser ninguém, tá? Então, pega uma folha e vai lembrando, vai anotando. Senhor, eu roubei uma caneta quando eu era pequena, eu roubei a roupa de uma amiga. Qualquer coisa que você tenha roubado, você abriu legalidade na sua área, tá? Financeira. Então, hoje, Senhor, eu sou muito limitada, eu fico te limitando. Às vezes eu fico achando que tem coisas que é difícil para o Senhor fazer. Senhor, aumenta o meu nível de consciência. Então hoje eu quero que você, de fato, tenha uma conversa com Deus, sincera, pedindo para Ele abrir o seu entendimento, tá? Abrir o seu entendimento, te prosperar. Fala, Senhor, me lembra, fala assim, Espírito Santo, me lembre de tudo que eu fiz que abriu legalidade na minha área financeira, de prosperidade intelectual, profissional. Faz assim com a sua mão na cabeça. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero orar e clamar de tudo aquilo que nós falamos, que o Senhor, Pai, venha trazer do profundo, desde a primeira infância, dos primeiros dias de vida, toda palavra que foi proclamada contra a vida dessa pessoa, que você possa lembrar, Espírito Santo, para que nós possamos quebrar toda vereda de obstáculo que Satanás tem colocado na vida desse homem e dessa mulher. Senhor, no nome de Jesus, eu clamo, Pai, que o Senhor traga toda a memória, tudo à tona, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa, eu vou o resumo da live de hoje vai ser colocado lá no Global, no grupo, tá? Para você entrar no grupo é só clicar ali no link que tá nos stories, que a gente coloca nos stories. A gente vai colocar lá todo dia o resumo. A hora que o resumo ficar pronto, a gente já coloca lá para você. Todos os dias nós vamos colocar, tá bom? Nesses dias de campanha. Então você aproveite e venha para a oração da madrugada, 2h45, para nós quebrarmos. Aí na madrugada você vai pegar a sua folha que você anotou e nós vamos começar a quebrar, desligar, pedir perdão ao Senhor, tá? Fazer remissão. E aí amanhã nós vamos entrar nos outros fatores, tá bom? Queridos, que Deus abençoe vocês. Amanhã nós damos continuidade. Um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus.